A história que eu vou te contar agora vai abrir o seu entendimento para um aspecto, um ponto em particular, que geralmente é esquecido, ignorado por pessoas que não atingem suas metas. Considerar esse ponto, esse aspecto, vai fazer com que você tenha muito maiores chances de atingir os seus objetivos na vida. Lucas, um dia ousou sonhar que poderia correr uma maratona. Ele nunca fora além de 2 ou 3 voltas na modesta pista do parque da sua cidade. Mas abraçou o impossível com a ingenuidade de quem ainda não compreende o peso do caminho. Quando iniciou seus treinos, a realidade logo ergueu um muro diante dele. A distância entre o sonho de correr a maratona e a realização disso parecia intransponível. Ainda assim, havia dentro dele uma centelha, uma necessidade inexplicável de tentar. Ele realmente queria aquilo. Os primeiros dias foram uma batalha desleal. O seu corpo desacostumado negava-lhe a força. Não tinha resistência. 2, 3 quilômetros eram um tormento. E cada passo exigia um esforço que só ele poderia descrever como titânico. Um esforço digno dos heróis mitológicos. Então, inevitavelmente, Lucas parou. Depois de 2 semanas, ele desistiu. E com a desistência veio o peso da autocrítica. Onde eu estava com a cabeça em imaginar que poderia correr uma maratona? É claro que isso não é para mim. Mas a vida, por vezes, sussurra em silêncio. E após alguns dias de resignação, uma voz pequena, teimosa, lhe dizia: tenta mais uma vez. E ele tentou. Dessa vez, ao colocar os pés na pista, notou algo curioso. O começo não era mais tão difícil. Os primeiros 3, 4 quilômetros vinham com certa naturalidade. Mas o quinto quilômetro, o quinto era gigante. Lucas correu mais algumas semanas, mas logo de novo desistiu. Vieram os dias de frustração, de uma derrota que ele saboreava com amargura. Passaram-se semanas, talvez um mês, até que algo inexplicável aconteceu. Novamente, Lucas decidiu voltar, tentar mais uma vez. Agora, o retorno trouxe uma surpresa ainda maior. Não eram mais 3, 4, nem 5 quilômetros. Agora ele já conseguia correr 6, 7, às vezes até mais. De repente, algo mudou. Não apenas em seu corpo, mas em sua mente. Lucas percebeu que a experiência o ensinava algo valioso, algo que ele nunca imaginara. Se continuasse, se simplesmente persistisse, ele poderia sim correr uma maratona. Mas mais que isso, poderia fazer qualquer coisa em sua vida. Ele compreendeu uma poderosa chave para a realização de objetivos e metas. O esforço descomunal do início não era o fim, não, mas apenas mais um obstáculo, mais uma barreira, apenas uma passagem. O preço de entrada para uma nova realidade. A dificuldade inicial que um dia o derrotara era agora uma aliada, uma professora severa, mas justa. Ele percebeu que, ao suportar o difícil começo, poderia realizar praticamente qualquer coisa. Lucas aprendeu que a chave não está no destino, mas no processo, e especialmente no
impulso inicial. No momento em que tudo o que você quer é desistir, mas escolhe continuar. Foi esse aprendizado, mais do que a maratona em si, que o transformou. E sim, eventualmente Lucas correu uma maratona. Mas mesmo que não tivesse corrido, isso pouco importa. O que realmente mudou foi o entendimento de si mesmo, da força que carregava, do quanto o início de qualquer jornada exige não apenas esforço, mas fé. Aquilo que parecia simples, trivial, talvez até óbvio, contém oculto em si mesmo uma das chaves da vida. Aquele que não despreza este ensinamento descobre seu verdadeiro poder. Considere isso, meu amigo, minha amiga. Se há algo que você deseja realizar, conseguir, será preciso empregar muito maior esforço no início do que depois para se manter em movimento. Há inclusive uma lei muito famosa que fala sobre isso, a primeira lei de Newton, publicada em 1687. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. Isso significa que um objeto em repouso tende a continuar em repouso, e um objeto em movimento tende a continuar em movimento, a menos que uma força externa interfira. Essa lei descreve a resistência natural de um corpo em mudar seu estado, seja de estar parado ou em movimento. Algo muito similar ao que sentimos quando tentamos começar uma tarefa nova, um novo hábito. É a resistência inicial ou inércia que exige um esforço estupendo para ser superada. Nós podemos pegar o entendimento dessa lei, que claro, é uma lei da física, nós podemos pegar esse entendimento para a nossa vida. Além de um conceito fundamental da física clássica, isso sim pode ser transposto para todos os aspectos da nossa vida. Imagine que você queira aprender um novo idioma, inglês talvez. Se você não tem o hábito de estudar, iniciar os seus estudos será 1000 vezes mais difícil do que se manter estudando depois de algumas semanas ou meses. No começo, tudo é difícil. Tudo é muito mais difícil. Você diz a si mesmo que estudará em determinado dia e horário. Quando chega esse momento marcado do seu estudo, você percebe que está imerso em outras atividades, ou que nem sequer separou os materiais necessários para o estudo. Em outra ocasião, você até começa a estudar, mas percebe que não consegue se concentrar, não entende muito bem as coisas, o estudo não rende, fica travado. E assim, você caminha, de tentativa em tentativa, se frustrando até eventualmente desistir. Você faz isso com o inglês, que diz que vai estudar e não estuda. Faz isso com a pilha de livros que compra, dizendo que um dia vai ler, mas nunca lê. Faz isso com os trabalhos, que diz que vai realizar, mas nunca realiza de fato. Com a academia, em que você até chegou a se matricular, mais de uma vez, inclusive, pagando o plano completo, porque assim você pensava, se eu pagar o plano eu vou. Já está pago mesmo? Para não perder eu vou. Mas, quantas vezes você se pegou não indo nem 3, 4 semanas de um plano de 6 meses? Você faz isso com a dieta, que insiste em dizer que vai seguir logo após um último chopp ou um último chocolate. Enfim, você perde constantemente para si mesmo, para si mesma, simplesmente porque ignora a necessidade do impulso inicial
necessário para começar qualquer atividade. Você age como amador, como amadora no jogo da vida. Age como uma criancinha que ao menor esforço exigido já quer desistir. Parabéns. Continue assim. Continue agindo assim e não construa nada, nem conquiste nada de valor. Ou mude tudo agora, hoje, a partir desse vídeo, a partir dessa compreensão de que existe um impulso inicial necessário, no qual você precisa despender muito mais força, muito mais energia, muito mais dedicação do que depois que a tarefa já tiver sido começada. O começo é onde a maior parte das pessoas desiste, abandona. Mas a partir de hoje, você vai começar a considerar isso. Esse ponto, esse aspecto em particular. O impulso inicial necessário. Quando você precisar começar uma atividade, você já vai de antemão se preparar mentalmente, sabendo que vai ter que colocar muito mais esforço para começar do que depois que tiver começado para se manter fazendo. Se você calcular de forma errada o esforço necessário para iniciar, você vai desistir nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Considere, o cérebro humano, sempre que possível, opta por poupar energia. Opta pelo caminho mais curto, pelo caminho seguro, já conhecido. Essa é uma condição inerente a todos nós. E justamente por isso é tão difícil iniciar um novo hábito. Exige esforço, né? O esforço exigido para iniciar algo novo é imensamente maior do que o necessário para manter esse algo depois que já começamos. Toda vez que você desconsiderar ou ignorar isso, né? Desconsiderar que precisa empregar muito mais força para iniciar algo novo, a tendência é que você se frustre. A tendência é desistir antes mesmo que esse novo hábito, essa nova atividade ganhe ritmo e fluência. Mas, se ao contrário disso, você já sabe de antemão que precisará empregar um esforço muito maior do que a média do que você geralmente faz, você iniciará o seu projeto novo, a sua nova atividade ou um novo hábito, preparado para isso. Assim, com mais força no início, com mais determinação, com mais vontade, com mais garra, você tem chances muito maiores de conseguir estabelecer esse novo hábito ou de dar tração a essa nova atividade ou projeto. Aquilo que eu carinhosamente chamo de impulso inicial necessário pode te levar muito além de onde você talvez pensou que poderia ir. Sim, você pode. Você pode ir muito além de onde está. Apenas precisa aprender quanto esforço precisa empregar ao iniciar uma nova atividade. O esforço inicial não é simplesmente um esforço de dias ou de poucas semanas e pronto. Ele é o esforço que você faz até que a execução da nova atividade deixe de ser tão difícil, deixe de ter tanta resistência, deixe de ser tão dolorosa quanto é nos primeiros dias. O mais difícil é o começo. O mais difícil é você se tirar da condição de inércia. Ninguém pode te impedir de fazer o seu esforço. Esforce-se. Vale a pena. Toda vez que você verdadeiramente quiser realizar algo, considere isso. O esforço inicial que você precisará empregar será sempre muito maior do que o exigido depois para manter-se em movimento. Então, você precisa elevar o seu nível de disposição em começar. Começar com o máximo de gás que você puder, sabendo que não precisará sustentar todo esse esforço para sempre. Mas
Nos primeiros momentos, nos primeiros dias, sim. Quer ganhar o jogo? Quer mesmo conseguir e realizar algo? Entra com tudo. Entra com o seu all-in. Academia, um novo idioma, uma nova profissão, um novo trabalho, economizar dinheiro, dieta, encontrar um novo relacionamento. Você tem que entrar com tudo. Entrar com o seu all-in. O mais difícil é sempre o começo. É você se tirar da condição de inércia. Ninguém pode te impedir de fazer o seu esforço. Esforce-se. Se você chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Saiba que a razão de eu estar aqui fazendo esse tipo de conteúdo é você, aí do outro lado, ouvindo. E nós estamos no YouTube. Você sabe bem como funcionam as coisas por aqui. Eu preciso muito da sua interação com os vídeos, com os conteúdos, para que este trabalho siga adiante. Se de alguma forma tem sido positivo para você, se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp que você participa. Quem sabe, a partir de um vídeo como esse, mais pessoas consigam ir além de onde estão em suas vidas, a partir de um vídeo que você compartilhou. Então, não perde essa oportunidade. Compartilha. Te espero no próximo episódio. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.